Vamos abrir no Salmo 42. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Misrá. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Vejam a experiência de um homem de Deus sentindo abatimento. Quem não já passou, ou talvez esteja passando por uma situação parecida. Neste salmo, nós podemos identificar na vida do salmista algumas fontes de abatimento, que talvez nós possamos nos entender que isso também está acontecendo conosco. Evidentemente que não se esgota este assunto só neste salmo. Então vamos falar sobre as fontes do abatimento na vida cristã. Em primeiro lugar, está longe da comunhão com Deus. Versículo 1 e 2, leamos. Como suspira corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está em terra estrangeira. Ele está longe da única casa de culto, é lá em Jerusalém. Ele não pode participar desse ajuntamento e do louvor a Deus. Então, aqui a questão da comunhão é não estar próximo, não no sentido que ele está desviado do Senhor. Não sabemos se ele foi para o exílio por causa das guerras, ou se ele foi como Noemi para Moabe por causa da fome e buscou em terra estrangeira a sobrevivência. Não importa as razões, ele está muito distante e isso está lhe causando a angústia. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Crentes, por exemplo, que apagam o Espírito Santo em suas vidas por terem andado por caminhos proibidos pela palavra de Deus, vão experimentar o abatimento.
Aqui agora é uma transgressão. O próprio Davi revela isso no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. A tristeza lhe alcançou por causa da sua iniquidade. Servos de Deus que foram disciplinados pela igreja, cortados então da comunhão, provam em suas vidas um desânimo espiritual. Quem já passou pela experiência da disciplina sabe. A igreja passa a olhar você estranho, você não pode comungar, você não pode orar publicamente, você não pode fazer nada publicamente na igreja, e isso causa um mal-estar muito grande. O afastamento da adoração pública no crente verdadeiro vai gerar um mal-estar em seu coração que afetará a sua vida. Não se engane, e é o caso dele. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele está impedido de ir à casa do Senhor. Ele não pode estar lá. E isso lhe causa muita angústia. Um cristão que não se comunica com Deus acaba levando o fardo sozinho e vive em constante desânimo. Sim, é difícil levar esse peso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você não fala com o Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Lançando sobre ele, diz Pedro, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Larga essa trouxa. Lança. Apresente ao Senhor. Crentes que não meditam na palavra de Deus, não conhecem os caminhos do Senhor, nem suas promessas, e vivem apreensíveis na maior parte do tempo. São as Martas deste século, quando Jesus foi visitar aquela família. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário e mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando você não conhece o caminho do Senhor, não conhece as promessas de Deus, seu coração fica perturbado. Estar bem com Deus, então, é essencial para vencer o abatimento. Se você quer sair dessa situação, você precisa restaurar a comunhão com Deus. O salmista diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Fazer então confissão de pecados será necessário para ser livre do abatimento. Se a ausência de comunhão foi por causa de transgressão, eu tenho de confessar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o Senhor. Ser diligente na oração e meditação das Escrituras Sagradas vão espantar o desânimo. O que me consola, diz o salmista, na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Temos de nos apossar da palavra do Senhor. Cultuar a Deus com prazer será um bom anti-estresse. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não posso vir aqui emburrado, fechado, zangado, obrigado. Eu venho porque eu quero servir ao meu Senhor e ver meus irmãos. O vazio que o homem não convertido tem pela ausência da comunhão com Deus. O homem longe do Senhor sente esse vazio. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a primeira questão. Fontes de abatimento na vida cristã, em segundo lugar. Debochar da providência divina.
Veja, ele está longe. E aí, naqueles dias, os deuses eram territoriais. Ele está lá numa terra distante, aquele Deus, para aquela população, é que supria as suas necessidades. Mas se ele estava longe por questão de guerra, prisioneiro, se tornou escravo, ou porque ele foi buscar, o pessoal ia perguntar assim, cadê o seu Deus? Se você está no fracasso, está no chão, é porque o seu Deus é fraco, não tem poder de sustentar você. E aí diz aí o versículo 3, leamos. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Ele enfrentou essa situação. Vivemos, irmãos, no meio de uma sociedade alienada de Deus, que vai nos ferir, porque a maneira deles viverem ofende muito ao Senhor. Diz o salmista, torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Você já experimentou isso? A tristeza por ver o povo pecando, aborrecendo a Deus, pelas crenças e comportamentos? O salmista está se sentindo assim triste. O ataque da sociedade a qualquer ponto da nossa fé em Deus tende a produzir uma inquietação em nosso espírito. Nós estamos ouvindo e vendo as aberrações que são contra os princípios do Senhor. Isso deve causar muito sofrimento em nós. O sofrimento por causa da fé tende a ser maior quando for por parte de pessoas que nós temos algum tipo de relação. O colega de trabalho, o marido, a esposa, os filhos, os parentes, os amigos, eles começam a zombar da nossa fé. Isso dói muito, porque nós temos estima por essas pessoas. Quando a enfermidade nos alcança e os zombadores da fé zombam do poder divino de impedir a doença ou de nos curar de tal enfermidade, isso nos abate. Cadê o teu Deus? Você não é fiel ao Senhor? Por que está doente? Ou se a doença chegou, por que ele não te cura? Isso vai, essas palavras vão nos atingir e nos abater. Os dramas econômicos, quando batem em nossa porta, servem de prato cheio para os blasfemadores questionarem o Deus da nossa salvação. O seu Deus não é o dono dos céus e da terra? Porque está endividado. Porque não consegue pagar as contas. Cadê? Não tem dinheiro para comer, por quê? Então, essas palavras vão nos atingir e nós estaremos abatidos. Relacionamentos quebrados, alheios à nossa vontade, vão ser usados pelo inimigo da nossa fé para atribuir incapacidade a Deus de reconciliar pessoas. Como é que o crente conseguiu acabar relacionamentos? Cadê o Deus poderoso para mudar os corações? Vai trazer angústia. Deus nos advertiu, irmãos, que neste mundo teremos o quê? Aflições. Você precisa entender. Essa é a resposta que você tem de dar para essas pessoas quando você está enfrentando os turbilhões da vida. No mundo tereis aflições. Ele não prometeu que nesta vida estaremos isentos das angústias, seja dos homens, sejam espirituais. Agora temos a promessa que no novo céu e numa nova terra, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sem a providência, irmãos, divina, será impossível a nós sobrevivermos neste mundo. Nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou. Em toda a tribulação, até aqui nos ajudou o Senhor. A providência divina está dirigindo todos os acontecimentos em nossa vida, sejam bons ou maus. É isso que Noemi diz quando perdeu o marido, os filhos, disse, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o Senhor me tem amargurado. Não atribua ao diabo, atribua a Deus, porque Deus controla a sua vida. Ele tira, ele bota. Para o próprio Jó, disse, como é que eu vou amaldiçoar Deus? Recebo o bem de Deus e não vou receber o mal? Com isso ele não pecou, com os lábios. Para quem não tem Jesus,
É muito desanimador este mundo, mas para o cristão, Deus está no controle. Deus está no comando. Fontes de abatimento na vida cristã. Terceiro, escassez da graça de Deus. Versículo 4, leamos. Quando eu penso no passado, eu vou ler aqui na minha tradução, para ficar mais fácil de compreender. Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos iam caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Quando nós estamos vivendo situações adversas, a gente lembra os momentos bons. Tem um personagem que diz, tempo bom não volta mais. Né? Aí você lembra aqueles dias de fartura, aqueles dias de alegria, aqueles dias de comunhão. Mas o presente agora é difícil. Aí começa a amargurar. Né? Então, essa escassez no presente, seja de graça comum, seja de graça especial, causa esse abatimento. Nos dias passados, gozamos de uma comunhão intensa com Deus. Todo dia na igreja, louvando, exaltando, cantando. Mas no presente, nossa vida está vazia e isto produz um grande desconforto. Diz João, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A escassez da graça especial de Deus sempre está relacionada a um desvio doutrinário essencial. Quando se fala da salvação, do evangelho, se você está triste na sua vida, é porque você está aderindo a algum tipo de crença que não é de acordo com o próprio evangelho. É preciso se conformar com as doutrinas essenciais. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. A insuficiência da graça da salvação em nossa vida pode estar associada a um desvio moral. Como diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A busca descontrolada, agora por a graça comum, a busca descontrolada por coisas lícitas dessa vida, tem o poder de apagar de nosso coração as realidades espirituais. Então eu estou muito concentrado, eu sou totalmente concentrado no poder, no comer, no vestir, no prosperar. Fala a palavra de Deus do semeador. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Não está dando o lugar devido a Deus. A consagração pelo que é proibido, tem o poder de ofuscar a graça do evangelho em nosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O fato de não sabermos lidar com os dias de prosperidade e os dias das adversidades geram muito abatimento. Deus já tinha nos advertido que há situações agradáveis e desagradáveis. No Eclesiastes diz assim, no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Sim, quem fez o dia bom? Deus. E quem fez o dia ruim? Deus também. Ele tem esse poder. As decisões, às vezes, erradas do passado, podem estar interferindo em nossa vida no presente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Sim, se talvez você esteja nessa situação porque você tomou as decisões lá do passado e agora está colhendo o que plantou. Na vida de qualquer ser humano, a graça comum pode ser comparada às estações do ano, ou os dias de sol, ou os dias de intensas chuvas. Precisamos aprender a lidar
com essas realidades. O inverno que mais, nesse período de inverno, os dias que mais choveram foram de sexta para sábado. Inclusive deu um pouquinho de frio, né? Incomoda. Deus sempre, irmãos, nos dará o que realmente precisamos, segundo a sua onisciência. O nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nunca nos abandonará. Pontes de abatimento na vida cristã. A ausência de confiança em Deus. Versículo 5, vamos ler. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele está falando para si mesmo. Ele está tentando se animar e diz, por que você está abatido? Então, nesse momento, ele está provando a ausência de fé ou de confiança. A fé no que Deus disse, muitas vezes, é tão desnutrida em nossos corações que não nos mantém em pé diante dos desafios da vida, nos fazendo mergulhar na depressão espiritual. Lembra que o Senhor fala, homem de pequena fé. Ou ele fala para a mulher sírio-fenícia, grande é a sua fé. Então, por não crer no que Deus prometeu e falou de maneira suficiente, aí você treme. O Pedro submergiu, salva-me, Senhor. Um homem de pouca fé, por que você duvidou? A falta de confiança nas promessas de Deus é a causa da ansiedade de muitos crentes em Cristo. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Foi no temporal. Por que você está abalado? Eu estou no comando. Eu reino, eu governo. A preocupação pelas necessidades básicas da vida anula a confiança no Deus da providência e nos joga no time dos preocupados. O time dos preocupados são gentios que estão correndo atrás dessas coisas. Deus sabe que necessitar de todas elas. Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A angústia pela ausência da certeza de salvação, agora questão espiritual, é fruto de um coração que não crê na obra da Trindade. Deus está operando a nossa salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está aplicando. E todos que creem em Jesus vão chegar lá no final. Então não duvide. Os que estão vivendo em sofrimento por ter cometido certo tipo de pecado no passado ou no presente, não estão confiando no preço pago por Cristo pelos seus pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não viva atormentado. A confissão por não crer em Deus e em sua palavra é um caminho para se libertar do medo. Você está com medo? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Fontes na vida, fontes de abatimento na vida cristã. Quinto, sentimento de vitimização. Vamos ler o 7. Leiam aí o 6 e o 7, eu vou ler depois na tradução, linguagem de hoje. Aqui na tradução linguagem de hoje, o meu coração está profundamente abatido. E por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes de Hermon e Mizar, e corre com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Antigamente tinha um desenho, era um leão e uma hiena. A hiena era rade, era muito pessimista. Ó vida, ó dor, ó tristeza. É um negócio. O leão é ativo,
pensa positivamente, mas ainda só pensa negativamente. Não vai dar certo. A pessoa sempre vê a coisa negra na vida, nunca olha para Deus nem os propósitos de Deus. Em nosso país é assim, a vítima é culpada, mas o bandido é a vítima. Aí tem esses planos todos, de toda a segurança, né? Se você for roubado, é porque você é culpado do cidadão roubado, porque você comprou seu celular bonito, porque você comprou um carro bonito, né? Essa teologia de ser vítima. Na teologia bíblica, nenhum homem é vítima de sua condição, mas culpado por ter abandonado a Deus. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Ele está dizendo, Deus me arruinou. Não, você está nessa situação porque você se afastou do Senhor. Nossas escolhas passadas estão dando fruto no presente, que podem ser amargos ou doces, de acordo com o que semeamos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não espere ter saúde futura maltratando o seu corpo no presente. Se você não dorme direito, se você não come o alimento de Deus, se você não respeita as regras hoje, amanhã você vai sentir, porque a fatura vem, a fatura vai chegar. Não espere, temos sido relapsos com nossa vida, em nossa vida com Deus. E não é de admirar que a nossa vida esteja uma Babel. Nossa vida está assim porque nós não temos cuidado para andar com Deus. Porque dos males de Jeremias cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A ausência de planejamento e de execução tem nos levado a lugar nenhum e gerado muita frustração. Diz, referindo-se aos preguiçosos, não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Tem pessoas que querem riqueza, mas não querem fazer nada. Não querem trabalhar, não querem buscar, não querem empreender, não querem gastar tempo. E aí depois, minha vida, meu sofrimento. Porque você escolheu isso. Se você tivesse se empenhado lá atrás, você estava colhendo coisas boas agora. Seguir a vontade de Deus nos fará colher excelentes frutos, seja eles terrenos ou eternos. Porque Isaac semeou na terra na época de seca, e ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Fique nessa terra que eu vou abençoar você. Ter paciência no aguardo da colheita, pois no tempo próprio vamos colher se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Afaste do seu coração o lucro imediato. No geral, as coisas boas vêm ao longo prazo. Não acontece. Aí, quem quer assim, vai logo na loteria, né? Bater. Meu irmão, não, espere, você vai ter de suar, vai ter de arar a terra, vai ter de plantar, e a coisa vai vir de uma maneira muito maravilhosa. Fontes de abatimento na vida cristã. Sexto, ausência de ações de graças. Versículo 8, leamos. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha, ele até reconhece que, mesmo estando na terra estrangeira, Deus é misericordioso com ele. Só que ele não agradece, ele não louva a Deus no sentido de agradecimento pelas misericórdias do Senhor. Somos um povo, irmãos, acostumado a pedir, mas pouco para agradecer. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A ausência de gratidão
vai criar em nós um sentimento de abandono divino. Sim. Veja que ele faz um reconhecimento, aí ele vai fazer oração. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Ele disse que Deus tem sido misericordioso com ele, mas ao mesmo tempo ele disse, o Senhor me abandonou. Meus irmãos, nós precisamos falar o que Deus tem feito na nossa vida, em nossas orações. Foi citado aqui, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Comece a falar na oração, obrigado pela comida, obrigado pela roupa, obrigado pelo trabalho, obrigado por aquele livro. Comece a lembrar e falar, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O que é que Ele precisa fazer mais por você? Quando não se agradece ao Senhor pelos benefícios recebidos, não reconhecemos o presente de Deus. Deus tem sido generoso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A murmuração toma conta do coração que não é grato ao Senhor. Se eu não agradeço, eu só vou reclamar. Ah, Senhor, o Senhor não me dá isso. Ah, o Senhor me dá aquilo. O Senhor não me ama. Ama o pastor. Fica dando uma coisa ao pastor. Mas a mim não me dá nada. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu vou por... Meu irmão, não faça isso. Deus é bom para com seus filhos. Converte o meu pranto em folguedos. Tirar-te o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ele te salvou do inferno. Quem não agradece ao Senhor vai sofrer de baixa autoestima. Vai ficar, Deus não me ama, eu não sou uma pessoa importante. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não rende graças a Deus perde o interesse de adoração. A infelicidade é consequência de uma deficiência de um coração que não agradece ao Senhor. Comece a agradecer, comece a louvar a Deus pelos seus grandiosos feitos, tanto da salvação quanto coisas dessa vida. A falta de gratidão tende a nos fazer permanecer mais nas aflições existenciais. Você dificilmente vai sair desse buraco se não começar a agradecer, e começar a ver o que Deus tem feito na sua vida. Pesquisas anteriores, isso aí eu peguei no YouTube, mostram que sentir gratidão é benefício para a saúde física e bem-estar emocional. Agora, um novo estudo descobriu que aqueles que experimentam mais gratidão também têm um risco menor de morrer. Vai morrer cedo. Se você não agradecer, vai morrer cedo. Isso aqui é uma questão da ciência. A ciência está dizendo que a pessoa que agradece emocionalmente é melhor, é mais alegre. A pessoa que agradece vive mais. Comece a agradecer, irmãos. Segundo especialistas, este é o primeiro relatório a examinar os efeitos da gratidão na longevidade. Quem agradece vive mais. Fontes de abatimento na vida cristã. Sétimo, visão pessimista da vida. Aí é o final. Vamos ler do 9. Pode ler. Olha, a gente, claro que eu não quero nem você, nenhum tipo de dor. Mas nas Escrituras, o sofrimento vai ser um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar.
A palavra de Deus nos revela que as dificuldades vão forjar um caráter cristão aprovado, mas os pessimistas não crescem por causa do seu lamento. Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando a nossa cosmovisão da vida não está alicerçada na palavra de Deus, teremos uma mentalidade pessimista da vida, que vai prejudicar a nossa vida física, emocional e mental. Diz o profeta Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Um indivíduo pessimista vive reclamando e não consegue enxergar o que Deus fez e está fazendo em sua vida. É aquele rádio que fica só se queixando da sua sorte. O crente pessimista vê o futuro como nebuloso, por isso ele é mal-humorado, mas a palavra de Deus nos garante o futuro glorioso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, voltarei para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. É futuro glorioso. Um crente pessimista especula que não vai ser ouvido ou não vai receber o que pediu. Pastor, ore por mim. Eu sei que Deus nem vai ouvir. Está difícil. Se você não ora por você mesmo, fica difícil, né? O pessimista nem ora. E se ora, eu já sabia que não ia acontecer. Meu Deus, não vai receber mesmo, né? Vença o pessimismo confrontando os seus pensamentos com a palavra do Senhor. Não aceite seus pensamentos, a não ser que ele esteja em harmonia com a palavra de Deus. Vença o pessimismo aguardando receber o que Deus prometeu em sua palavra. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Vença o pessimismo tendo um pensamento correto acerca da vida. Vença o pessimismo apreciando os presentes de Deus. Concluo, meus irmãos. Tomar cuidado para não ser capturado pela depressão espiritual. Todos nós estamos sujeitos a isso, se não observarmos a palavra de Deus. Volte ao caminho do Senhor para vencer o abatimento. Cultive sua vida espiritual com seus irmãos na fé. Não só você no secreto, mas você com a igreja. Isso é importante para manter a fé viva. Medite regularmente nas Escrituras para ser vitalizado por Deus. Ocupe sua mente com promessas de Deus. Encha essa cabeça, não com Netflix, mas com versículos bíblicos de promessa. Antigamente tinha as caixinhas de promessa. É bom comprar aquela caixinha para decorar aquelas promessas. Bota na mente. Procure aconselhar-se com crentes que têm uma experiência maior com Deus para você poder vencer essa sua luta. Lembre que seu propósito principal na vida é glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe.